Você conhece a voz do Senhor? Você conhece a voz do Senhor, do seu Deus? Você conhece? Quando Ele fala com você, você escuta, você dá ouvidos, não é? Porque nós vamos entrar em algumas circunstâncias que em todo o tempo nós vamos ter que ser provados. Sabe por quê, amados? Porque dentro dessas circunstâncias, nós como estamos aprendendo, tá? A palavra do Senhor, ela nos traz uma didática tremenda pelo Espírito de Deus, a nós sermos experimentados. Não é nós experimentarmos a palavra, porque aquele que deu a palavra, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nós vamos experimentar pela fé a palavra que ele decidiu declarar sobre nós. E são palavras que em muitos momentos vão nos desafiar. Vem, Pedro, sou eu mesmo. Rapaz, às vezes não é fácil, mas nós temos que ir, porque um dia nós decidimos andar com Ele, na presença dEle. Paulo aqui a Timóteo, ele vai dizer algo incrível na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 6. Paulo vai dizer assim a Timóteo: olha, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aí ele vai dizer: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, igreja? Amém? Deus, amados, Ele nos deu um espírito que o mundo não pode receber, e você precisa se orgulhar disso. De quê, pastor? De ter algo de Deus que é poderoso na sua vida, de ter algo de Deus, amados, que não vai lhe encaminhar para a covardia quando você tiver de ser provado, ou ter de enfrentar algum gigante, ou ter de derrubar alguma muralha. O espírito que está sobre a igreja é um espírito de ousadia. Aí eu paro um momento, amados, para pensar dentro desses contextos de adversidades, como eu tenho me posicionado. Isso para mim é indiscutível, porque para mim eu não preciso mais pensar como que Deus tem se posicionado quando Ele me permite, ou até mesmo me impele para enfrentar uma adversidade. Eu não preciso mais me preocupar com como Deus está, aonde Deus vai se encontrar, o que Ele vai fazer. Eu não preciso, porque mesmo em meio a tormentas, Deus está no meio dela, não vai ser abalada. Em meio às tribulações, às lutas, Deus não se abala. Deus não está, amado, sendo provado dentro desse contexto, porque Ele já se mostrou Deus todo-poderoso. Amém, igreja? Paulo está trazendo para Timóteo algo, amados, que vai estar desafiando Timóteo a estar depositando em Deus a sua confiança, principalmente em meio às tribulações, que aí para mim é o posicionamento que Timóteo tem que mostrar, que a igreja tem que mostrar ante o seu Senhor, para que a dificuldade ela não tenha mais poder sobre o povo que Deus remiu, o povo que Deus comprou, o povo que Deus selou com o seu Santo Espírito. Porque Deus, nas suas permissões, quando dos enfrentamentos, das adversidades, é provar o seu povo, é provar a mim, provar você. E aí, se nós formos trazer para um contexto pessoal, você pode olhar para você e se perguntar qual o contexto que você está vivenciando. Tem muitos irmãos que estão vivenciando as suas dificuldades na família, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho, nas suas adversidades em meio ao lado profissional, tantas circunstâncias que nós somos provados. Mas para mim, qual é o posicionamento que você tem que ter, que nós precisamos ter, que a igreja do Senhor tem? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus nos deu um espírito, ele diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, um espírito de poder, amados. E nós estamos tratando para com a igreja do Senhor, porque a igreja, ela foi chamada para viver debaixo da graça. A igreja do Senhor, ela foi chamada e a ela foi dada a autoridade e poder para que ela esteja na dependência daquele que tem o poder nas suas mãos.
daquele que ora, ordena a sua igreja, vai, e a sua igreja vai, e a qualquer coisa que ele mande ir, tem que ir, tem que obedecer, porque apenas com a palavra Deus criou o mundo, amém, amados? É a palavra que Deus tem designado para nós, que tem poder, ênfase em nossa vida. Não é a palavra do homem, não é um espírito que ora, tenta vir contra nós ou em nós, que faça nos acovardar diante das batalhas, diante das lutas. Os irmãos de Davi foram aqueles, Saul foi aquele, mas Davi não foi mais um em meio àquela multidão aqui, em meio àquele exército. Por quê? Porque Davi, ele entendia das experiências que ele já tinha tido com Deus, enfrentou o urso, o leão, e quando Golias se levantou, olha, Golias, né, se levantou com a sua lança, né, com seu capacete, com a sua couraça toda, com seu escudo, e disse: olha, tu vem para mim com essas pedrinhas, como se eu fosse um cachorro. Davi disse assim: olha, tu vem contra mim, né, com tuas espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor. Poder, amados, ousadia, amados. Aquele que entende que Deus está com ele, amados, ele não baixa a cabeça para o mal, não. Ele ora, tem que se levantar, porque Deus nos deu poder, amados, no seu nome, para que o mal ele não persista e tenha como que autoridade sobre nós. Não pode, não tem como. Por quê? Porque quando ele se levanta contra a igreja do Senhor, é a igreja do Senhor. Você entende? Não é porque é a igreja, não, porque é a igreja do Senhor, é uma igreja que foi comprada, lavada pelo sangue imaculado de Jesus Cristo, uma igreja que a ela foi otorgada autoridade e poder contra toda a hoste do mal. Então essa igreja precisa estar revestida e entendida dessa visão de que Deus dá poder. O Espírito que paira sobre nós é de ousadia e de poder, amados. É o que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus que Deus tem nos conferido. E por que nós temos temido? Então, quando Paulo fala a Timóteo: olha, Timóteo, você recebeu aí, né, esse poder, essa autoridade, então pare agora, né, e tenha essa consciência que Deus tem estado contigo em todo o tempo. Volte a sua Bíblia para o Evangelho que Marcos escreveu no capítulo 16, e você vai ver algo de Deus também poderoso. É um texto que nós conhecemos. Ousadia, poder, autoridade, Deus tem nos conferido. E o que nós precisamos, pastor? Precisamos começar a reavaliar, se necessário for, remontar os nossos passos, começar dentro do nosso entendimento, começar a entender: poxa, eu estou enfrentando essa dificuldade, comigo eu luto. Estou dizendo para vocês porque eu tenho experimentado dessa palavra de uma maneira que eu tenho visto Deus fazer coisas aqui. Eu disse: rapaz, eu não conseguiria não, mas Deus tem dado a palavra, eu vou na tua palavra, eu confio na tua palavra, e Deus tem feito-nos, né, avançar cada vez mais. Eu tenho crido que Deus tem feito, amados, são coisas que são dignas para a glória do nome dele. Estou aqui apenas, né, dando uma pincelada, mas Deus tem coisas grandes para o seu povo. Marcos capítulo 16, versículo, vamos lá para o versículo 16, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui, amados, é algo que Deus conferiu à sua igreja. Mas tem irmão que tem medo. Agora eu volto a dizer, essa palavra, ela foi dada para a igreja. Se você entender isso, a igreja, ela é respaldada quando ela está na palavra. Quando é que a igreja está na palavra? Quando ela anda segundo a palavra, quando ela está confiante na palavra. Aí existem vários gatilhozinhos ou vírgulas aqui que nós poderíamos estar citando. Porque se eu estou na palavra, amados, que se eu estou enfrentando alguma coisa em casa, adversidade em casa, amados, eu confesso a vocês que eu, dentro desse contexto, eu não fico em casa. Eu não fico em casa. Eu já tive experiência, tenho essas experiências que me marcaram tanto na minha vida, quanto na vida da minha esposa, quanto na vida do meu filho, quanto na vida da minha filha, quanto na vida da minha mãe, quanto na vida daqueles que estão ao meu redor, que está enfrentando dificuldades. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, eu não deixo de ir. Porque eu confesso, amados,
que aqui é onde Deus ordena a bênção, é o que a palavra de Deus diz. Então isso quebra para mim vários motivos de não chegar à igreja, seja na terça, seja na quarta, seja na quinta, seja no sábado. Para mim, eu não tenho contexto para dizer para Deus: Deus, eu não vou para a igreja hoje por causa dessa dificuldade. Eu não tenho. Eu confesso para vocês que eu entendo que quando eu estou buscando pela palavra, né, está respaldado, guardado por ela, porque o Senhor que deu a palavra não muda, é por isso que nós não somos consumidos, é o que Malaquias vai dizer, pelo Espírito. Eu entendo que Deus me prova até quando circunstâncias eu estou vivenciando dificuldades em casa. Está aqui, rins novo, Deus deu. Por que Deus deu? Foi porque a gente mereceu? Não, é graça, é favor de Deus. Agora eu preciso demonstrar, materializar a fé que eu digo ter, porque para mim o que materializa ser pastor não é nada para a glória do Senhor. O que materializa que é para a glória do Senhor é a fé quando eu ando por ela.